Além disso, seria ingrato com o meu Criador, por ter me dotado de uma saúde maravilhosa a vida toda. Existe bênção maior? Seria ingrato com a memória de meus pais, cuja educação esplêndida me manteve ancorado com segurança a padrões morais. No fim, desprender-me das amarras morais é infinitamente mais grave do que se desprender do padrão econômico. Eu careceria de apreciação quanto à generosa dose de encorajamento e apoio que recebi de centenas de empresários e muitos bons amigos, que me ajudaram a construir uma bela reputação em minha profissão. Essas memórias são o sol da minha vida, e devo utilizá-las para pavimentar meu caminho para conquistas futuras. Com saúde abundante, fé inabalável, energia incansável, otimismo incessante e confiança ilimitada em que pode vencer a batalha, mesmo que comece a perceber tarde na vida o tipo de luta que deve travar. Existe algo além da morte para deter o homem? A história de Freeman é a mesma que poderia ser contada por milhares de outros homens que não poupam, variando apenas o montante da renda, o modo de viver, o porquê e como o dinheiro era gasto. Conforme a narrativa de Freeman mostra como funciona a mente do esbanjador. A compilação de dados sobre renda e despesa familiar de mais de 16 mil homens, analisados pelo autor, mostrou alguns fatos que serão úteis para a pessoa que deseja orçar sua renda e desembolsos de forma prática, eficiente, sólida e econômica. A renda média vai de 100 a 300 dólares por mês. A provisão orçamentária, abrangendo rendimentos dentro dessa faixa, deveria ser aproximadamente a seguinte: uma família de 2 pessoas, cuja renda é de 100 dólares por mês, deve dar jeito de reservar pelo menos 10 ou 12 dólares por mês para a poupança. O custo de moradia ou de aluguel não deve exceder 25 dólares ou 30 dólares por mês. Gastos com alimentação devem ser em média de 25 a 30 dólares. A despesa com vestuário deve ser mantida em 15 ou 20 dólares por mês. Recreação e extras devem ficar restritos em aproximadamente 8 dólares a 10 dólares por mês. Caso uma renda de 100 dólares por mês aumente para 125 dólares, a família deve poupar pelo menos 20 dólares. Uma família de 2 pessoas cuja renda é de 150 dólares por mês deve orçar seus fundos como segue: poupança, 25 dólares, moradia ou aluguel, 35 a 40 dólares, alimentação, 35 a 40 dólares, vestuário, 20 a 30 dólares, recreação, 10 a 15 dólares. Com um salário de 200 por mês, o orçamento deve ser poupança 50, moradia ou aluguel 40 a 50, comida 35 a 45, vestuário 30 a 35, recreação 15 a 20. Uma família de 2 pessoas com salário ou renda de 300 por mês deve dividir assim: poupança 55 a 65, moradia ou aluguel 45 a 60, alimentação 35 a 45, recreação e educação 50 a 75. Alguém poderia argumentar que uma família de 2 pessoas com salário de 300 por mês poderia viver com gastos tão baixos quanto as que ganham 100 ou 125. Entretanto, não é muito correto, pois quem consegue ganhar 300 por mês, via de regra, associa-se com pessoas que tornam necessários uma melhor aparência e mais entretenimento. Um homem solteiro que ganha 100, 150 ou 300 por mês deve economizar consideravelmente mais que o homem com família. Via de regra, o homem solteiro sem dependentes e sem dívidas deve viver com um orçamento de 50 dólares por mês para casa e comida e não exceder 30 dólares mensais em vestuário e talvez 10 em recreação. Essas quantias poderiam ser levemente aumentadas
por aqueles que ganham de 150 a 300 por mês. Um rapaz que vive longe de casa e cuja renda semanal é de apenas 20 deve poupar 5. O restante deve cobrir custos de casa, comida e vestuário. Uma moça vivendo longe de casa, com a mesma renda, necessitaria de provisão ligeiramente maior para o vestuário, pois as roupas femininas parecem custar mais que as masculinas, e em geral é imperativo que as mulheres cuidem mais da aparência pessoal que os homens. Uma família de 3 pessoas terá condições de economizar consideravelmente menos que uma família de 2 pessoas. Entretanto, com raras exceções, tais como nos casos em que haja dívidas que devam ser abatidas da renda mensal, qualquer família pode poupar pelo menos 5% da renda bruta. Hoje em dia, é prática comum as famílias comprarem automóveis em prestações mensais, que envolvem despesa excessiva em comparação à renda. Um homem com renda para um Ford não tem que comprar um Studebaker. Deve frear seus desejos e se contentar com um Ford. Muitos homens solteiros gastam toda a sua renda e muitas vezes se endividam porque mantêm automóveis que não cabem no orçamento. Essa prática comum é fatal para o sucesso, uma vez que a independência financeira é considerada parte do sucesso em milhares de casos. A compra em prestações tornou-se tão comum e é tão fácil comprar praticamente qualquer coisa em que se deseja, que a tendência de gastar fora da proporção da renda está aumentando rapidamente. Essa tendência deve ser freada pela pessoa que decidiu obter independência financeira. Isso pode ser feito por qualquer um que esteja disposto a tentar. Sou grato pelas adversidades que cruzaram meu caminho, pois me ensinaram tolerância, solidariedade, autocontrole, perseverança e algumas outras virtudes que eu poderia não ter conhecido. Outro mal, que é tanto um mal quanto uma bênção, é o fato desse país ser tão próspero que o dinheiro vem fácil, e caso não se vigie, vai embora ainda mais facilmente. Desde o início da Primeira Guerra Mundial, houve uma demanda constante por praticamente tudo que é fabricado nos Estados Unidos, e essa condição de prosperidade fez com que as pessoas caíssem em um estado de gastos descuidados e injustificados. Não existe virtude em acompanhar o ritmo dos vizinhos, quando isso significa o sacrifício do hábito de poupar parte regular da renda. Ao longo do prazo, é muito melhor ser considerado um pouco ultrapassado do que seguir pela juventude, maturidade e finalmente velhice sem ter formado o hábito de poupar sistematicamente. É melhor sacrificar-se durante a juventude do que ser obrigado a fazê-lo na maturidade, como todos que não desenvolveram o hábito de poupar em geral têm que fazer. Não existe nada tão humilhante e que acarrete tanta agonia e sofrimento quanto a pobreza na velhice. Quando o serviço prestado já não é vendável e a pessoa deve recorrer aos parentes ou instituições de caridade para sobreviver. Um sistema de orçamento deve ser mantido por todas as pessoas, casadas e solteiras, mas nenhum sistema vai funcionar se quem tentar mantê-lo não tiver coragem de cortar despesas em itens como entretenimento e recreação. Se você se sente tão fraco em força de vontade que pensa ser necessário acompanhar o ritmo dos vizinhos, ou seja, com quem você se relaciona socialmente e cuja renda é maior que a sua, ou quem gasta toda a sua renda de maneira tola, nenhum sistema de orçamento vai adiantar. Criar o hábito de poupar significa, em certa medida, que você deve isolar-se de todos, com exceção de um grupo selecionado de amigos que gostam de você, sem entretenimento requintado de sua parte. Admitir falta de coragem para cortar despesas, de modo que se consiga poupar uma pequena quantia que seja equivale a admitir ao mesmo tempo a falta do tipo de caráter que leva ao sucesso.